E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Gabriel, tenho 17 anos, sou cristão e hoje queria compartilhar com vocês meu primeiro vídeo. Já peço perdão se a edição estiver ruim, se tiver falho aí, mas enfim, também estou com um pouco de gripe, então posso acabar ficar respirando assim meio esquisito, mas enfim, vamos lá. É, Hoje eu queria compartilhar para vocês algo que Deus tocou muito no meu coração e que eu queria falar um pouco sobre falsa adoração, contar um pouco para vocês sobre isso. Então vamos lá? Primeiro eu queria começar lendo o texto de Isaías 29, 1. Eu vou ler aqui para você, 1 e 2. Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi, acrescentem um ano ao outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu, sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Bom, para contextualizar esse texto, para a gente entender o que ele está querendo dizer, primeiro eu quero começar. Aqui, a carta, perdão, o texto bíblico é do livro de Isaías, ou seja, é Deus falando através do profeta Isaías. E nesse texto ele usa Ariel, Ariel, ele fala Ariel, Ariel, cidade onde acampou Davi. Ariel significa cidade de Deus. E cidade de Deus é entendida na Bíblia como Jerusalém, ou seja, cidade de Deus. Só que ele faz um contraste aqui, porque ele mostra que a cidade de Deus, ou seja, a cidade que era para ser santa, limpa, pura, iria ser castigada. Ela iria sofrer uma purificação, um tempo de realmente dificuldade ali e de julgamento de Deus. Isso viria pelo motivo que é dado no versículo 13, eu vou ler para você. O Senhor diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Deus, ele revela aqui que o julgamento, a purificação, o castigo deles viriam porque eles estavam com suas bocas cheias, mas seus corações vazios. A religião, ela havia se tornado rotineira, e era uma adoração sem o coração. E essas meras palavras, sem as intenções de adorar a Deus, de nada valem para ele, se as intenções corretas, eram apenas palavras proferidas com a boca. Só que quando lemos esse texto, a gente pode acabar pensando que aquilo ali se referia só apenas à época bíblica ou aos tempos bíblicos. Só que, pelo contrário, isso ele busca nos mostrar que vai além do texto e além da época que foi escrito. E hoje eu quero te mostrar isso através de exemplos de tipos de pessoas que você pode estar vivendo e que pode ser a sua situação no momento. Então eu quero te mostrar. Bom, a primeira pessoa que eu quero ilustrar aqui é aquela pessoa que ela vai à igreja, que ela congrega todos os domingos, mas porque ela crê que aquilo faz parte da rotina dela. Ou seja, aquilo está inserido na rotina dela, assim como trabalhar. Trabalhar faz parte da rotina, como se fosse uma obrigação. E ela vai na igreja não por nada demais, ou às vezes até para buscar um experiencialismo rápido, para buscar aquela sensação, aquela ardência. Mas, na verdade, ela se considera cristã apenas por esse fato. Apenas por causa da sua rotina de ir à igreja. E ela se diz cristã por causa disso. A segunda pessoa que eu quero ilustrar hoje para você é aquela pessoa dos stories. É aquela pessoa do Instagram. Essa pessoa é aquele tipo de pessoa que tem lá na bio do Instagram dela cristã, Jesus, coloca até um versículo bíblico. E hora ou outra até posta um louvor nos seus stories e algo do gênero. Só que tem um problema. Nesse dia ela posta um louvor, só que no outro dia ela já vem e já coloca uma música secular que vai diretamente contra a palavra de Deus. Ela vai e posta farra, bebida, gandaia, que vão contra o que a palavra de Deus nos ensina. E, por fim, a terceira pessoa que eu quero colocar aqui é aquela pessoa que fala do evangelho. Ela fala de Jesus para as outras pessoas, sim, ela espalha o evangelho, só que tem um problema. No seu dia a dia, na sua intimidade, quando ninguém está vendo, ela não busca Deus. Ela não aprofunda
o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é raso, é fraco, é medíocre. É um relacionamento fraco. E ela não tem aquela real conexão com Deus, por mais que ela pregue o evangelho para as outras pessoas. E bom, eu queria te mostrar o que essas três pessoas, elas mostram por trás do que simples pessoas em si, o que elas revelam por trás de tudo isso. E a primeira pessoa, o crente de domingo, igual eu expliquei, aquele cara que vai à igreja aos domingos, porque faz parte da rotina. Muitas vezes esse tipo de pessoa, ela entende que ser cristão significa alguém que vai à igreja, ou seja, ela vai à igreja, por isso que ela é cristã. E muitas das vezes ela entende a igreja como uma instituição que a torna cristã, mas não, a igreja é o corpo de Cristo, onde os cristãos se reúnem ali, ou seja, você é cristão e por isso vai à igreja, e você não vai à igreja e por isso você é cristão. Estar na igreja não significa ser cristão, mas ser cristão te leva a buscar uma igreja, a congregar. E a Bíblia mostra, por exemplo, em Romanos, que a igreja significa um corpo. Como, por exemplo, em Romanos 12, 4 ao 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, a igreja é um corpo e não uma instituição. E, por fim, essa pessoa, ela está no erro, porque Jesus, quando você vai congregar na sua igreja aos domingos, Jesus não está te convidando para um programa de fim de semana. Jesus não está te convidando para você passar o seu domingo feliz, como se fosse um momento de entretenimento. Mas Jesus, ao contrário, ele te convida para um momento de real devoção e real adoração a Ele. E não é um entretenimento para você, é uma devoção a Deus. Bom, a segunda pessoa é a pessoa, aquele crente dos stories, igual eu exemplifiquei para vocês. Essa pessoa demonstra a hipocrisia e a contradição dentro dela. Como assim? Ela mostra que ela tem uma vida dupla. E que a sua fé não está plantada em Cristo realmente. Porque num dia ela está na farra e na gandaia, e no outro ela diz que é de Jesus. Só que essas meras ações para se pagar de cristão não servem para Deus. Você está se pagando de cristão para as outras pessoas. Isso pouco importa. E, além disso, se você é esse tipo de pessoa, você tem que entender que você é uma influenciadora, um influenciador. E que tipo de cristianismo você está influenciando através das suas redes sociais? Você está influenciando o cristianismo não da liberdade que há em Cristo Jesus e o seguir a Ele através da liberdade que Ele te dá, mas você está pregando através dos suas redes sociais uma libertinagem. E você está ensinando que o cristianismo é libertinagem, ou seja, que Cristo, está tudo bem para Cristo você colocar lá que você segue Jesus e no outro dia você cair na gandaia. E por fim, a terceira pessoa, de longe essa pessoa é aquela pessoa que você mais olha e fala: nossa, esse é o homem de Deus. Só que ela é como o fariseu. Os fariseus eram exteriormente bons, mas o seu interior faltava, não tinha Deus ali. E Jesus condenava os fariseus. E uma das condenações que Jesus fazia, eu vou ler aqui para você, tá em Mateus 23:3, que diz assim: obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É falso, é falso. O que eles pregam, perdão, o que eles pregam não condiz com o que eles vivem. Talvez esse seja o seu caso. E no final a gente pode chegar a uma conclusão que essas três pessoas que eu relatei aqui para vocês, elas estão buscando o agrado de pessoas. Elas talvez estão buscando ser aceitas por pessoas ou às vezes ser aceitas por si mesmas. Mas elas esquecem que quem os vai julgar no juízo final não são essas pessoas, mas sim o próprio Deus, aquele que nos conhece desde o ventre de nossa mãe e conhece todas as nossas ações. Ele é quem vai nos julgar. Ele vai ver a fé e a dedicação e a devoção e a adoração
que você prestou a Ele, quão confiança você pôs em Jesus, quais foram os seus passos para se aproximar de Jesus e pregar o Evangelho verdadeiro e viver o Evangelho verdadeiro dentro de si. Não são as pessoas que vão olhar o quão bonzinho você é, mas é Deus que vai olhar o tanto que você confiou nele, o tanto que você buscou Ele, quão verdadeiro foi essa busca a Ele. Então você está no erro se você busca isso, porque Deus não está interessado na sua vida exterior somente, mas Ele quer ver o seu coração, o seu interior. E muitas das vezes essas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas se você diz que conhece a Deus e não segue os mandamentos, você é mentiroso. E não sou eu que estou dizendo isso, a palavra diz isso exatamente em 1 João 2, versículo 4. Perdão. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os meus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Enfim, a gente chega a essa conclusão. Mas tudo bem. Talvez você se entenda como uma dessas três pessoas e está olhando agora, está se autoanalisando, está fazendo uma autocrítica de si com base no que eu disse para você agora e está olhando e falando, poxa, talvez eu seja uma dessas pessoas. Mas eu não quero apenas te mostrar o seu erro, agora eu quero te convidar para algo diferente, algo novo. Bom, o primeiro passo você já fez, que é reconhecer o seu erro. Agora o segundo passo é o arrependimento. Entenda, o arrependimento não vai ser uma mudança do dia para a noite. Você não vai se arrepender hoje e amanhã você vai ser o mais santo possível. Mas o arrependimento, ele vai ser algo gradual na sua vida, gradativo, que vai te levar para mais perto de Deus com um processo de santificação. Entenda isso. E quando há em nós esse anseio, esse desejo verdadeiro, e onde há esse arrependimento verdadeiro, Deus, ele vai nos transformar e vai nos moldar de dentro para fora, para fazer com que nós sejamos mais parecidos com Ele. E nesse momento nós paramos de buscar ser aceitos pelas pessoas, buscamos pagar de ser cristão para as pessoas, mas agora nós buscamos a paz com Deus e um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus. E por fim, perdão, eu quero finalizar com um versículo que eu gosto muito. Está em Romanos 12, 1 diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias do Senhor, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. De que forma nós podemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo? A resposta vem logo no versículo seguinte, Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente deve buscar renovo de mente. Entenda isso? Renovo de mente. E este renovo de mente não deve ser buscado por medo do inferno. Entenda isso que eu estou te falando. Não, você não deve buscar a Deus por medo do inferno. Mas nós devemos buscar a Deus pelo amor que foi concedido a nós naquela cruz. Há 2000 anos atrás, aquele amor foi concedido a nós por meio do seu sofrimento na cruz. O sofrimento de Jesus naquela cruz. E agora, esse amor é retribuído a Jesus através da entrega das nossas vidas como sacrifício vivo a Ele. E isso é o nosso ato de gratidão para com o Deus que nos amou primeiro. E quando a gente entende isso, a nossa realidade muda. Porque agora a gente deve buscar um arrependimento constante, um arrependimento genuíno, um viver para Cristo. A gente deixa de viver tentando fazer com que as pessoas entendam que você é cristão, mas agora a gente vive realmente sendo um cristão genuíno e que busca a Deus acima de todas as coisas e que ama a Deus com o seu tudo, com tudo que tem acima de todas as coisas. Essa é a mensagem que eu quero passar para você. Que nós devemos buscar a Deus acima de todas as coisas e ser transformados pelas palavras deles. E para que no meu e no seu coração não haja mais esse honrar
apenas com os lábios e o coração vazio, mas que ache um coração cheio de amor a Cristo. E com nossa boca, e com nossas atitudes, e com nosso coração, nós louvemos a Deus. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado por me escutar até aqui. Me perdoa se eu errei alguma coisa, se eu fiz alguma coisa de errado. Os comentários estão abertos para você fazer seu comentário, sua dúvida, seu questionamento. E é isso. Eu sou o Lucas. Deus abençoe todos vocês e um abraço.